Bem-vindo, pessoal. Boa noite. Hoje é 12 de agosto de 2021. Vou apresentar o Conrado Alvarenga e o Bruno Cesarino para falar sobre o manejo das gonadotrophinas no hipogonadismo. Não é isso, Bruno? O Bruno, fala um pouquinho para a gente da importância desse tema. Henrique, obrigado pelo convite, obrigado pelo Conrado ter me chamado para a gente compor esse grupo. É fantástico. Eu conheço grande parte dos membros que estão aqui nessa reunião hoje. Vocês são a chave da mudança de desmistificar a testosterona como droga de anabolismo para droga de bem-estar e de reposição hormonal fundamental para indivíduos que têm falta da droga, né? Para começar, que a testosterona ela é estereotipada na população geral pelo abuso das pessoas que usam a droga por anabolismo sem acompanhamento médico. E ao longo dos anos, graças a pessoas como vocês, a gente está podendo desmistificar o uso da testosterona e ajudar pessoas que têm testosterona baixa e estão sofrendo com sintomas. É importante que a gente comece pontuando que a trazer a testosterona para a normalidade fisiológica do corpo do ser humano em qualquer faixa etária, ela é fundamental pelos efeitos que todo mundo já sabemos. Obviamente, de bem-estar é o menos importante, mas prevenção de doenças cardiovasculares, evitar osteoporose, entre outros problemas, mas buscar também o entendimento de que o manejo da testosterona como droga exógena em indivíduos em faixa etária de reprodução pode ser um efeito deletério que não é desejado e pode ser irreversível, ao passo que insistir em terapias endógenas de reposição de testosterona em indivíduos que já saíram da faixa etária e não têm mais desejo reprodutivo pode ser maçante e contraproducente. Então, utilizar sempre testosterona exógena, utilizar sempre gonadotrofina para quem só tem prego, só usa do martelo, e o motivo principal dessa aula que o Conrado vai trazer para a gente, eu já tive a oportunidade até de ajudar ele a montar essa aula, é de entender, primeiro, qual é o tipo do paciente que vai se beneficiar de gonadotrofina em vez de testosterona exógena. Segundo, entender que nem todo paciente vai precisar de testosterona exógena para atingir o patamar ideal para o estilo de vida que aquele paciente deseja. E terceiro, quais são os tipos de droga do tipo gonadotrofina. É claro que o clomifeno e o anastrozol não são gonadotrofinas propriamente ditas, mas a gente coloca eles no grupo de produção de testosterona endógena. O Conrado vai pontuar algumas coisas a respeito disso. E quais são as perspectivas do futuro para melhora do uso de drogas para elevação da testosterona endógena que a gente tem nos próximos anos, especialmente uma que o Conrado gosta muito de pontuar. Para falar bem a verdade, o Conrado ele dá essa aula há alguns anos e faz 5 anos que ele fala que nos próximos 5 anos essa droga vai ser lançada no mercado e a gente não recebeu ainda, né, Conrado? Mas nós estamos no aguardo. Então, eu vou deixar o Conrado aí com a palavra. Agradeço de novo pelo convite. Eu e o Conrado, a gente tem uma linha de pensamento muito próxima, porque a gente aprendeu a respeito de testosterona juntos, e a gente trabalha junto há muitos anos, então a gente tem a gente mais ou menos mesclou o conhecimento entre a gente. Então, se surgir alguma dúvida nesse meio tempo aí, a gente pode ir batendo um papo juntos. Obrigado pelo convite de novo, Henrique. Vou deixar a palavra para o Conrado. Conrado, vamos lá, compartilha essa tela e vamos ver. Vou compartilhar minha tela. E não sei se já estão vendo a minha tela. Posso maximizar? Vamos lá? Pode sim. Ok, beleza. Então, eu vou ser bem prático, porque essa hora da noite está todo mundo cansado. Por que a gente vai falar de gonadotrofina e hipogonadismo? Quais são as situações que a gente tem um indivíduo hipogonádico e a gente não quer repor testo? São inúmeras. A minha, do dia a dia mais frequente, é o hipogonádico que tem desejo reprodutivo, ou o hipogonádico que já tem um filho e pensa em ter mais um ou mais, ou é um hipogonádico que já tem filhos, mas está numa relação afetiva nova, cuja parceira nova pensa em ter filhos, ou o hipogonádico muito jovem, adolescente, pós-adolescente, ou o hipogonádico que você quer, entre aspas, testar se ele é capaz de ter produção endógena. Você não quer ter perda de volume testicular, você não quer reduzir a produção endógena, mesmo baixa que ele tenha. Quem de nós já não viu
começar a tratar com creme de testosterona um indivíduo com 290 de testosterona e 50 dias depois que você começou o creme, a testosterona está pior. Ou ela melhora no começo e você suprime a produção endógena dele e com 50 dias depois de creme de testosterona, ele está com LH e FSH baixo, fala assim, que merda aconteceu? Que merda aconteceu? Não, o problema é do creme. Não, o problema não é do creme. O problema é da dose do creme. Não, o problema não é da dose do creme. O problema é que testosterona exógena suprime. E, muitas vezes, essa situação que é super comum, ela fica como uma interrogação na nossa formação. A gente não aprende a manejar testosterona na nossa formação. Por que eu e o Bruno e algumas pessoas aqui foram aprender um pouco mais? Porque lidam com infertilidade. A AUA, faz 3 anos, na AUA News, tem uma reportagem enorme que fala sobre o mau manejo da testosterona pelos urologistas americanos. Muitos ainda prescrevendo testosterona para melhorar a fertilidade. Então, por que a gente vai discutir gonadotrofina e hipogonadismo? Para situações onde a gente não quer dar testosterona exógena, mas o indivíduo tem hipogonadismo sintomático. Ponto. Tá chovendo de paciente assim. Só que nós perdemos território para médico do esporte, fisiatra, nutrólogo e endócrino. Nós perdemos o território de tratar indivíduo hipogonádico ou no percentil mais baixo de testosterona sintomático para outras especialidades que passaram a fazer essa urologia clínica. Fato. Então, a aula é para isso, para a gente discutir como tratar os indivíduos hipogonádicos. O que a nossa sociedade fala, a nossa Sociedade Brasileira de Urologia? Ela fala o seguinte, de uma maneira muito sucinta, muito aquém do que ela poderia abordar, ela dedica 2 parágrafos da recomendação de Daen, que é a recomendação de reposição de testosterona última, que ela fala o seguinte, ela fala um pouquinho sobre o citrato de clomifeno, que ela fala que é uma droga mais comumente utilizada para a produção endógena, e ela fala um pouquinho sobre a gonadotrofina coriônica. Ela fala os resultados terapêuticos são inconsistentes. Talvez no final da minha aula, se eu conseguir mostrar um pouquinho que HCG não tem nada de inconsistência, é uma droga com uma literatura super vasta e que pode ser utilizada muito por nós para resgatar rapidamente os níveis de testosterona, eu acho que já fica uma mensagem e talvez uma crítica à nossa própria sociedade, que a abordagem de alternativas à testosterona exógena ela é muito rasa no manual da sociedade que nos rege. Tá? Ela é superficial. Então, vamos lá. Quais são as situações mais comuns, por exemplo, que a gente quer manejar um indivíduo hipogonádico e que a gente não quer dar testosterona exógena? Por exemplo, um indivíduo que chegou no consultório urológico após abuso de esteroides, que tem o hipogonadismo hipogonadotrófico. Os indivíduos com prolactinomas. A gente está cansado de ver indivíduo com prolactinoma que começou a repor testosterona com 17 anos. Começou a repor testosterona com 20, 22, 24. Porra, prolactinoma é testículo bom. Prolactinoma é supressão de eixo. É prolactina alta com LH e FSH baixo. Prolactinoma, tendo testículo bom, é um super candidato para você estimular a produção endógena e tirar esse indivíduo da reposição de testosterona, ok? Às vezes, só o uso de cabergolina para esses pacientes não é suficiente para restaurar níveis adequados de testosterona. Ele não sai do hipogonadismo. Então, são os melhores pacientes para você fazer terapia de estímulo endógeno. Os hipogenéticos. Quantas vezes a gente talvez não tenha indivíduos, embora não seja tão comum, mas quantos indivíduos com síndromes genéticas hipogonádicas, com LH e FSH baixos, que estão repondo testosterona com testículo de ervilha. E são indivíduos que lá no começo, quando abriram o quadro de hipogonadismo, eram ótimos candidatos a usar gonadotrofina. Hoje a febre do hipogonádico jovem ou do hipogonádico hipogonadotrófico, hipogonádico central, é obesidade e síndrome metabólica. É o cara gordo, com apneia do sono, síndrome metabólica, hiperinsulinemia, e ele tem testo baixa e LH e FSH baixos. Esse cara não tem disfunção testicular. Ele é obeso com síndrome metabólica. Esse cara não pode tomar uma Nebido. Não pode tomar uma Deposteron como primeira opção.
esse cara tem que ser candidato à terapia de estímulo endógeno. Porque a partir do momento que a gente começar a terapia de estímulo exógeno, a gente vai acabar com a produção endógena dele, com o volume testicular e com o eixo. Ok? Eu poderia listar inúmeras outras situações de indivíduos que são candidatos a usar medicações que chamam fertility friendly. São medicações que são amigas da fertilidade, que são amigas da produção endógena, que preservam o volume testicular. O mais comum no nosso consultório é hipogonadismo gerado por anabólicos. Esses pacientes acabam procurando hoje os endócrinos para lidar com uma situação que eles estão com azospermia, volume testicular baixo, baixa libido e disfunção sexual. Não vem para o uro, porque a gente perdeu o território desse paciente que é lotado de sintoma urológico. Os nutrólogos prescrevem oxandrolona, prescrevem estanazolol, prescrevem ciclos de esteroides e quem cuida depois são os endócrinos, sendo que esses indivíduos têm muita queixa urológica, ok? Como manejar esses casos? Não dá para esquecer que quando você vai falar de hipogonadismo, precisa frisar a perda de peso, mas muitas vezes eles falam, mas se eu não melhorar minha testosterona, eu não consigo perder peso, é mais difícil. Ok? Atividade física é importante, melhorar o sono é importante, porque os distúrbios de sono e a apneia estão associados à testosterona baixa, e sempre perguntar sobre algumas situações mais especiais que geram hipogonadismo. Uma muito frequente é a maconha. A maconha é uma causa muito bem estabelecida de disfunção de célula de Leydig e hipogonadismo. Agora, antes da parte que eu vou falar de gonadotrofina, eu deixei 3 slides para a gente pincelar um assunto interessante. E se o indivíduo ele vem já fazendo reposição hormonal e ele tem desejo reprodutivo? Ele procura a gente porque ele vem fazendo reposição hormonal ou porque ele vai fazer reposição hormonal e ele tem desejo reprodutivo. Então, não esqueça de discutir preservação da fertilidade com congelamento seminal, cuidado com supressão prolongada do eixo. Será que vale a pena intercalar períodos onde ele faz a TRT com períodos de restauro do eixo? E aí, acho que é o creme de la creme para a gente estudar mais, será que dá para combinar uma reposição de testosterona com a manutenção de estímulo endógeno? Minha prática clínica diz que sim, que é muito tranquilo da gente combinar reposição com preservação da produção endógena. E a gente vai falar como. Tem trabalhos muito interessantes que fizeram isso. Um que eu gosto bastante é esse trabalho do Remesan, que publica bastante sobre isso. Ele fala muito sobre HCG. Aí, beleza. Então, ele fala muito sobre HCG, mas esse trabalho, que é, para mim, talvez o mais interessante, da combinação de testosterona com terapia que estimula a produção endógena do Pastuzac, do grupo do Pastuzac, talvez seja o porquê que eu trouxe do ponto de vista interessante. Antes da gente falar só sobre estímulo de produção, vejam que é possível ter um paciente que vem fazendo reposição de testosterona com creme, por exemplo, ou injetável. Se você associar algo que faça ele produzir também de maneira endógena, você consegue preservar a espermatogênese. Então, esse estudo é muito interessante porque ele fez reposição, embora o N seja muito pequeno, mas tem outros trabalhos interessantes. Ele fazia reposição de testosterona e associava HCG ao mesmo tempo. Às vezes, 500 unidades de HCG 3 vezes por semana, associado ao creme ou associado ao injetável, e ele tinha manutenção da espermatogênese e bons níveis de testosterona. Então, ele conseguia preservar a fertilidade porque ele não estava só dando testosterona exógena. Isso na prática clínica, e o Henrique pede para que a aula seja muito prática, na prática clínica se reflete da seguinte maneira. Você pode prescrever o creme de testosterona para o paciente que você acha que está hipogonádico, o gel ou o creme. Eu praticamente não uso gel mais hoje em dia. Todo tipo de reposição transdérmica eu manipulo em forma de creme. A minha experiência com gel, com androgel, é muito ruim. Não sobe a testosterona, eu prefiro manipular creme. Mas isso é motivo para discussão outro dia. Quando você, por exemplo, prescreve um creme para o paciente, ou quando você prescreve um nebido para o paciente, se você o mantiver com doses baixas de HCG, eu tenho muitos pacientes fazendo isso.
você consegue preservar tanto a produção endógena e a fertilidade, quanto o volume testicular. Então, tem várias maneiras de você prescrever a reposição hormonal e, ao mesmo tempo, doses baixas de HCG ou mesmo de clomifeno. Creme combinado com clomifeno, para muitos pacientes, vai muito bem. E você não precisa viver aquela situação de que você começou o creme e ele vai suprimir o eixo e depois de 50 dias a testosterona dele está igual ou pior ao que ele saiu. Então, a primeira mensagem da minha aula é: dá para fazer reposição hormonal para o homem que tem desejo reprodutivo ou que não quer ter perda de volume testicular ou é muito novo, se você associar uma droga que mantenha a produção endógena ao mesmo tempo. Ok? Opa! Só deixa eu pontuar uma coisa interessante, só para a gente deixar o conhecimento mais homogêneo. Nós estamos deixando essa opção de fazer TRT com uso de HCG para 2 tipos de paciente, né? O primeiro é aquele paciente que falhou nas terapias endógenas de produção de testosterona ou não conseguiu ficar em níveis de testosterona satisfatórios com produção endógena. Então, esse tipo de terapia que você está usando, ele nunca é a nossa primeira opção. Nossa primeira opção em pacientes com desejo reprodutivo é utilizar o uso, elevação da testosterona endógena pura. Caso a gente não consiga, de alguma maneira, elevar a testosterona para níveis satisfatórios, a gente pode lançar mão desse artifício mais recente, que é combinar o creme com a gonadotrofina. Em pacientes... Bru, por isso que eu deixei claro no comecinho que é só a título de curiosidade, porque o grosso da aula é só de gonadotrofina. Só para deixar isso claro, que como você pontuou isso no começo, isso não é nossa rotina, né? Sim, a título de curiosidade, é possível você ter um paciente com reposição hormonal que, ao mesmo tempo, você faz terapia de estímulo endógeno. É viável isso, e você tem uma literatura interessante que você é capaz de preservar a fertilidade e o volume testicular, ok? Porque tem paciente, como o Bruno disse, que só você estimulando a produção endógena ele não vai ficar bem. E eu vou explicar os motivos que isso pode acontecer. Na prática clínica é o seguinte: você, por exemplo, começou clomifeno para o paciente e você tem, é muito comum, você iniciou clomifeno para o paciente porque você não quer dar testosterona. Ele melhora o nível de testosterona muitas vezes, mas ele não melhora clinicamente. Ou você dá clomifeno e não é o suficiente para melhorar os níveis de testosterona. Então, a título de curiosidade, é possível combinar as duas coisas. A aula de reposição hormonal com a aula de gonadotrofina ou de estímulo endógeno. É isso que eu quis dizer, ok? Como começa investigando esse indivíduo? Perfil hormonal completo, cuidado para não comer bola em alguns casos com nível de prolactina. Esses pacientes chegam no nosso consultório para nós e a gente não pode comer bola com prolactinomas e com outras alterações de prolactina. Às vezes ele usa uma medicação psiquiátrica. Tive um paciente hoje com uma medicação psiquiátrica mais moderna e que às vezes tem um super efeito na prolactina, que está em 100, e isso já é capaz de alterar negativamente os níveis de testosterona. Então vamos seguir a aula, vamos para a parte mais prática. Depois que você investigou esse indivíduo com perfil hormonal, se ele tiver desejo reprodutivo, peça espermograma, o espermograma nos protege, é arriscado, não do ponto de vista de litígio ou judicial, mas é arriscado para o nosso raciocínio clínico a gente começar a tratar um hipogonádico que não tem filhos sem um espermograma. E se tiver alguma discrepância entre eles, você faz 2 análises, se precisar, você repete. É importante que sempre o indivíduo que tem hipogonadismo, você documente a fertilidade dele antes de tratar. Porque, às vezes, ele já vai chegar para você com a fertilidade alterada e pode ser que você faça qualquer tipo de tratamento e o espermograma depois não venha bom e ele já tinha esse espermograma alterado antes. Então, é obrigatório. Se você tiver um indivíduo com testosterona baixa, por motivo que for, evite começar a tratar sem espermograma, ok? Por qualquer uma daquelas situações que eu mostrei. Prolactinoma, abuso de esteroides, obeso com síndrome metabólica. É sempre importante documentar com espermograma. Então, vamos lá. Primeira linha de tratamento de um indivíduo hipogonádico, talvez a linha mais antiga de tratamento, é por via oral. Fala-se bastante, já teve uma aula anterior sobre os SERMs, sobre os moduladores seletivos de receptor estrogênico,
eles acabam atuando das gonadotrofinas. O SERM não é uma gonadotrofina. O SER, ele engana, entre aspas, o receptor estrogênico hipotalâmico e faz com que aumente a produção de LH e de FSH, ok? Então, ele aumenta as gonadotrofinas. Qual... O meu passador, ele está... Agora foi. Qual que é o SERM mais usado no nosso dia a dia? Embora existam inúmeros SERMs mais antigos, existe uma geração de SERMs já além, mais moderna que o clomifeno, mas qual que é o SERM mais usado por nós urologistas? É o clomifeno. Os urologistas prescrevem mais clomifeno do que tamoxifeno. E ele é o SERM mais utilizado para nós na nossa prática clínica. Geralmente, a dose segura é que a gente utilize 50 miligramas em dias alternados. Eu gosto para homem de manipular 25 miligramas dia. É difícil para homem ficar tomando comprimido em dia alternado, eles esquecem. E muito cuidado com mais de 280 miligramas por semana de clomifeno. Por quê? Porque se você der mais de 280 miligramas por semana de clomifeno, você vai perceber que você vai dar um componente dele, que é uma mistura racêmica, acima de uma determinada miligramagem que pode ter efeito rebote. Então, existe efeito rebote do clomifeno? Existe. Quais são as complicações mais frequentes do clomifeno descritas? Você dá uma dose alta, a testosterona sobe rápido e está associada a eventos tromboembólicos. Eu tive já um TEP num paciente jovem por clomide, só clomide, e tive o ano retrasado uma trombose de basílica por clomide, também num paciente jovem. A gente não fica investigando antes de dar clomifeno se o cara tem alguma trombofilia. Então, o cuidado que eu tenho e a mensagem principal é: comece com doses baixas. Pode começar com 10 miligramas por dia, 8 miligramas por dia, 12 miligramas por dia manipulado, porque tem muitos pacientes que vão responder muito bem. Não comece com 50 miligramas por dia. Essa dose é muito alta. Essa dose você vai levar um indivíduo para um nível, muitas vezes, muito mais alto do que ele precisa, e ele vai acabar fazendo up-regulation cerebral. Você levou ele para 800, 900 de testosterona, depois você não consegue deixar ele com 500, 600. Supondo um indivíduo que saiu de 220, de 230. Hipogonádico, tá? A aula é de hipogonadismo, não é de modulação hormonal. Eu não vou dar clomifeno para o indivíduo que tem 620 de testosterona para ir para 900. Não é isso, a minha clínica não é isso. A gente está falando de hipogonadismo, tá, gente? Então, cuidado com o nível de estrogênio, porque o evento tromboembólico não está só associado a subir a testosterona de maneira muito rápida, mas ele ficar com uma relação testosterona sobre estradiol baixa. Então, se o estrogênio sobe muito, está aumentando o risco tromboembólico. Quem trabalha muito com clomifeno, que é onde o Bruno fez o fellow dele, é o John Mulhall de Nova York. É uma droga já bastante segura no manejo do hipogonadismo. Talvez os pacientes mais antigos que eu tenho usando clomide são 8, 9 anos de clomide. Pacientes hipogonádicos, por exemplo, por prolactinomas não cirúrgicos, pacientes hipogonádicos que têm dificuldade de manejar peso, ou pacientes hipogonádicos metabólicos. É claro que quando você prescreve clomifeno para o paciente, a pergunta que vem é: porra, Conrado, eu vou ter que ficar com isso para sempre? A ideia é que você trate o hipogonadismo naquele momento e melhore a testosterona, mas que você frise que é muito importante, que ele perca peso, que ele durma melhor, para que depois você consiga desmamar e ele não precise mais daquele clomifeno, ok? Na prática, muitos vão se acostumar a usar o clomide para ficar com nível de testosterona melhor, sai do hipogonadismo, mas não melhora o hábito de vida e depois você não consegue desmamar. São os casos mais difíceis. O Mulhall publica bastante a capacidade da testosterona de saída, por exemplo, nesse trabalho dele, por volta de 220, dela se manter estável, trabalhos com 3, ele já tem um outro trabalho mais recente com 6 anos de clomifeno. Tem que lembrar que o clomifeno aumenta os níveis de LH e FSH e também o clomifeno aumenta os níveis de estrogênio. Cuidado! Quem são os melhores pacientes para você prescrever clomifeno
mas também não é uma obrigatoriedade. É os pacientes que têm testículo bom. Se você está estimulando a produção de testosterona testicular, é aquele indivíduo que tem um volume testicular geralmente superior a 14 ml e um LH baixo. Tem muita gente que publica, sim, principalmente o grupo do Craig, de Nova York, de Chicago. Tem muita gente que publica o uso de clomifeno em hipogonadismo hipergonadotrófico. Por exemplo, jovem, testo baixa, LH de 11, FSH de 13. Ou seja, já tem um componente testicular, não é só central, não é hipo-hipo. Esse paciente também vai responder ao clomid, mas geralmente não são os pacientes de melhor prognóstico. O LH dele vai sair de 11, vai para 13, vai para 14, vai para 15, vai para 16. A testosterona vai subir, só que não são os pacientes de melhor prognóstico. O melhor é o hipo-hipo clássico. E por que a gente toma cuidado com mais de 280 miligramas de clomifeno por semana? Por que a gente toma cuidado? Por quê? O clomifeno é uma mistura racêmica. Dentro do clomifeno, a gente tem 40% de zulclomifeno, que não nos interessa. O isômero que faz a função de atuar no receptor hipotalâmico e hipofisário, promover a retroalimentação e o aumento do LH e do FSH, é o enclomifeno. O zulclomifeno tem um efeito contrário. Ele é antagônico do enclomifeno. E se você passa, às vezes, 280 miligramas de clomifeno por semana, você está passando de 40% dessa dose, é só fazer 28 vezes 4, que, em teoria, aumentaria o efeito rebote, ou você estaria dando zulclomifeno numa dose muito alta. Isso talvez justifique o fato de que tem alguns pacientes que você atende com 300 de testo, 290 de testo, e você dá para ele 50 miligramas de clomid por dia, depois de 21 dias a testosterona dele está 800. Eles melhoram no começo, mas depois eles falam, nossa, Conrado, a minha testosterona melhorou, mas clinicamente eu não estou me sentindo melhor. Ou ele melhora só por um período, depois ele deixa de ter a manutenção da melhora clínica. Talvez o zulclomifeno seja a explicação para isso, que é um dos componentes do clomid que não nos interessa. Frente a isso, tentaram isolar o enclomifeno, sem dúvida alguma. Tentaram, e nos Estados Unidos foi onde isso primeiro aconteceu, com os estudos do Kim, que foi tentar comparar enclomifeno, que é o androxal, com testosterona em gel e placebo. E vejam que interessante, o grupo que ele deu enclomifeno, que é o azulzinho, responde muito melhor à testosterona do que o grupo que ele deu androgel. É aquele papo do começo da reunião. O androgel, ele é ordinário. Você dá no começo, a testosterona sobe pouco, eu não sou convencido com o androgel, só que depois você passa a suprimir o eixo e a testosterona para de subir. Ela, às vezes, piora até depois de um certo período com androgel. Então, você fazer estímulo de produção endógena, como nesse paper do Kim, isso foi dois trials que estão no site do Clinical Trials, o ZA304 e o ZA305, que mostrou que a testosterona em si sobe melhor se você administrar enclomifeno do que se você der creme ou placebo. Só que aí está um ponto interessante. Quando eles foram tentar aprovar no FDA o androxal, o FDA, apesar de a testosterona subir mais no grupo com androxal e a concentração espermática subir no grupo com androxal, óbvio, você não está dando testosterona exógena, o grupo que recebeu o creme, a concentração espermática caiu. Faz sentido, você suprime. Apesar da melhor subida da testosterona ter sido no androxal, o FDA nega a aprovação do enclomifeno por não ter comprovação de benefício de sintoma clínico. Então, a testosterona subia, mesmo com enclomifeno, mas esses dois RCTs não conseguiram ter comprovação de benefício clínico. Então, a gente não tem enclomifeno no Brasil, não dá para manipular enclomifeno, e nos Estados Unidos o androxal não é aprovado pelo FDA. Então, o que a gente tem de CERN? Clomifeno e tamoxifeno.
qual é o CERN mais utilizado pelos urologistas? Clomifeno. Não fazer o bloqueio do receptor estrogênico pelo tamoxifeno. Apenas estimular a produção de LH e de FSH. Cuidado com dose, e a mensagem, se eu poderia deixar uma mensagem para clomifeno, comece com dose baixa, manipula 8 miligramas, 10 miligramas, 12 miligramas, que para muitos pacientes, mesmo dose baixa de clomifeno, você vai ter uma resposta excelente. Posso fazer umas pontuações? Eu vou fazer umas pontuações interessantes aqui. É muito legal esse seu entusiasmo pelo clomifeno. Eu aprendi assim também. Deixa eu só pontuar algumas coisas. O clomifeno, basicamente, ele bloqueia o receptor de estrógeno na hipófise. Então, o candidato ideal para usar o clomifeno não é o cara que é hipogonádico muito magro com estradiol baixo. O que eu quero dizer com isso é que o candidato perfeito para usar clomifeno é o cara que tem o testosterona sobre estradiol com a relação menor do que 10. Então, eu e o Conrado, no começo, que a gente estava aprendendo a usar o clomifeno, a gente fazia muito essa continha de dividir a testosterona pelo estradiol. Se ocorre um desbalanço de testosterona versus estradiol, esse cara é o candidato perfeito para tomar citrato de clomifeno, porque ele tem estradiol em excesso, e se a gente bloquear a ação do estradiol na hipófise, a gente consegue elevar o FSH para o nível que ele deveria ter, e com isso aumentar a produção endógena de testosterona. Então, aqueles caras que são maratonistas, aqueles caras que são muito magros, mas são hipogonádicos, esses caras não são bons candidatos ao uso do clomifeno. A outra coisa que é interessante pontuar é que tem muita farmácia de manipulação que utiliza clomifeno de baixíssima qualidade. O Conrado já cansou de ver farmácia que você manda fazer 25 miligramas, o cara não sobe a testo, manda fazer em farmácias de boa qualidade e o clomifeno sobe muito. Então, precisa ter um clomifeno de boa qualidade. Tem um sal chinês que vem aí que não é clomifeno, é água com farinha. O Conrado está sabendo aí do que eu estou falando. E se você quiser que o paciente compre clomide mesmo, em Dux, ok. Indux, Só que, às vezes a aderência de tomar em dia sim, dia não, por exemplo, se você quiser 25 miligramas por dia, ou se você quiser uma dose até menor e você quer que ele use Indux, não quer que ele manipule, também pode ser. Tem. Às vezes eu faço para alguns pacientes 2 comprimidos de 50 na semana e calculo a dose de 100 dividido por 7. Mas, na prática, aderência para homem, eu costumo manipular. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma farmácia, deixo o cara escolher, mas o Bruno pontuou uma coisa que é importante. Tá? Então, clomifeno pode começar com dose baixa e muito cuidado, como o Bruno disse, nesses caras que têm porcentagem de gordura muito baixa e que tem muito pouca aromatização. Esses caras geralmente têm um estrogênio mais baixo e o efeito do clomifeno é menor. Clomifeno, na verdade, é bom para o cara mais gordinho com síndrome metabólica. É isso. Tá? Aí, quando perguntam se tem clomifeno, ainda não, e o androxal não é aprovado pelo FDA. Então, a gente tem que lidar, na nossa prática clínica, com o zuclomifeno junto, que está dentro do clomide, ou do serofene, ou do manipulado, seja o que for. Não respondeu ao clomifeno, ou você quer um efeito mais rápido, na prática clínica eu faço isso quando o cara está muito hipogonádico e muito sintomático. Eu quero uma subida de testosterona mais rápida. Aí eu uso segunda linha. E qual é a droga de segunda linha mais importante? A droga de segunda linha mais importante é gonadotrofina. Aí sim, nós vamos usar gonadotrofina e não droga que aumenta as gonadotrofinas. E a minha primeira droga de escolha, que é uma gonadotrofina urinária, é o Choriomon. O Choriomon, deixa eu voltar. O Choriomon, ele é extraído da urina de grávidas na Ásia. Volumes gigantes de urina de grávida são enviados para a Europa. A urina da grávida é purificada, extrai-se o LH urinário e esse LH do Choriomon... HCG, né? HCG urinário. HCG, LH urinário. O HCG, que é extraído da urina de grávidas, ele tem uma molécula muito semelhante a uma das subunidades do LH. Então, na verdade, ele é um LH-like. Não é idêntico ao LH, porque o LH tem 2 subunidades, mas ele é um LH-like. É como se você estivesse administrando o LH. O HCG vai se ligar
ao receptor de LH na célula de Leydig e vai ter o efeito de LH. Vai gerar um mecanismo de sinalização e cascata intracelular que vai aumentar a esteroidogênese e o HCG, na grande maioria das vezes sozinho, é capaz de restaurar a espermatogênese como droga única. Então, exemplo clássico, abuso de esteroides. Abuso de esteroides chega para nós, às vezes em crash ou hipogonádico, com LH e FSH baixos. Esse indivíduo é um ótimo candidato para você usar HCG. Ok? HCG, que é o Choriomon, custa em média R$100 uma ampola, agora com um dólar mais alto, 120. E a meia-vida dele tem, em média, 70 horas. Então, o ideal é que você fracione. A ampola vem 5.000. Hoje o Choriomon pode guardar fora da geladeira quando ele está fechado. Depois que você abre o Choriomon, precisa refrigerar. Mas a ampola vem 5.000 e geralmente tem inúmeros protocolos. Tem desde protocolos onde você faz 500 unidades, ou seja, você tem 1 ml do líquido, o pó, você dilui o líquido no pó, você vai ter 1 ml. Então, cada 0,1 ml tem 500 unidades. Tem protocolos com 500 unidades 3 vezes por semana, até protocolos de indivíduo com hipogonadismo muito grave, com testosteronas muito baixas, que você pode fazer doses muito mais altas de HCG. E fique atento com o nível de testosterona. Se aquele indivíduo é muito sintomático, um hipogonadismo muito grave, você pode começar com doses super altas de HCG. Mas, no geral, a gente começa como dose de início 5.000 unidades por semana para ele sair daquele quadro sintomático de hipogonadismo. É interessante sempre fracionar, levando em consideração uma meia-vida de 3 dias, em média. Então, você pode fracionar 2.500 UIs 2 vezes por semana, ou você pode fracionar 1.500 UIs 3 vezes por semana. Então, HCG pode guardar fora da geladeira, depois que abriu, aí tem que refrigerar. A literatura que fala que tem que congelar é totalmente confusa, porque ele, por ser um peptídeo, em teoria você precisaria usar os 500 UIs ou 1.000 UI e depois congelar e descongelar. Mas vai muito bem com só guardar entre 2 e 8 graus, e é a droga que é muito mais rápida para efeito, para melhora da testosterona, do que você usar um SERM como o clomifeno. O cara está muito sintomático, testo de 200, e você quer subir a testosterona rápido, como terapia de indução, HCG é uma ótima droga de saída. Eu também gosto, como o Bruno falou no começo, muitas vezes se eu estou usando reposição em creme, se ele já chegou para mim repondo em creme, por exemplo, ou fazendo reposição, eu deixo o HCG junto com a reposição no começo, para depois, se eu quero restaurar a fertilidade, ir tirando a reposição e deixando só o HCG. Eu vou ter um slide à frente para falar só sobre isso. Mas é algo que a gente precisa ensinar no consultório e que nós, urologistas, pouco aprendemos na nossa formação. Tem que ensinar a diluir o HCG, aplicar na barriga, é subcutâneo, tem que refrigerar o restante, 5.000 é uma dose que pode começar uma dose alta, depois a dose de manutenção pode ser uma dose mais baixa, mas é uma droga super eficaz no nosso dia a dia. Os endócrinos, a minha impressão também é que eles têm pouco na formação o manejo de HCG. Na formação endocrinológica geral, o prohipogonádico, fala-se pouco do uso do HCG como droga para melhorar o hipogonadismo. E o segredo para isso, para nosso lado, é que o hipogonadismo tratado com HCG, você tem preservação da fertilidade na grande maioria dos casos. Tá? Outra coisa interessante de falar do HCG, rapidamente, é que, embora a gente consiga atingir os mesmos níveis de valor de testosterona do clomifeno, a minha impressão geral é que os pacientes melhoram mais dos sintomas com HCG do que com clomifeno. Eu tenho a mesma impressão. Eu costumo dizer para os pacientes que estão meio em dúvida se vão ter que tomar alguma coisa injetável, é que a nota do clomifeno para melhorar os sintomas é nota 7, a nota do HCG é nota 9. É isso mesmo. Talvez por causa do zuclomifeno, né? Mas eu acho que o cara também, pelo fato dele se aplicar alguma coisa, é um efeito meio placebão de que ele está fazendo uma coisa efetiva para ele.
o remedinho, às vezes, ele já desacreditou. E é rápido o efeito, né? É impressionante o efeito em uma semana de 2 aplicações de 2.500 UIs de HCG, o efeito clínico é muito rápido. Claro, lembrando que é o paciente que tem testículo bom, tá? Vamos usar a gonadotrofina para quem tem testículo bom, não é para o indivíduo que tem hipo-hiper. E se você usar para o hipo-hiper no final, eu vou mostrar um slide que você acaba criando uma armadilha. Agora, outra opção, um pouco mais moderna que o HCG. O cara não quer ficar diluindo ampola, não quer ficar guardando na geladeira restante, viaja muito. Pré-pandemia, as pessoas que viajavam muito, está usando o HCG, você pode usar uma caneta de Ovidrel, que aí não é o LH urinário. Aí é o LH feito com técnica recombinante. Ele é mais potente que o HCG, tá? Por que ele é mais potente? Porque ele é idêntico não só na subunidade alfa, quanto na subunidade beta, tá? Eu uso na prática quando o cara não quer ficar diluindo o pó do HCG e, como é mais caro o Ovidrel, só que a canetinha é mais fácil, a regra mnemônica é que o Ovidrel tem o equivalente a 6.500 unidades de HCG, que é o Choromon, e ele vem 25 cliques. Então, é só fazer uma conta. Geralmente, eu uso 3, 4, 5 cliques 2 vezes por semana, quando eu quero começar com dose baixa, mas essa é uma equivalência que é bom saber. O Ovidrel tem uma equivalência de 6.500 UIs de HCG e vem 25 cliques da canetinha. É só fazer a conta. 6.500 UIs dividido por 25 cliques, que você vai saber quanto que você está administrando de LH-like ou de coriogonadotropina, tá bom? Mas são poucos pacientes que vão ser candidatos ao Ovidrel, é mais caro, é só para título de curiosidade saber que se você não quer dar HCG, existe uma canetinha que chama Ovidrel e que é muito eficaz. E se o cara não quer ficar diluindo pó, não quer ficar guardando nada na geladeira, ele guarda uma canetinha mais potente do que o Ovidrel e que eleva a testosterona muito rapidamente. Okay? Ele custa o dobro do HCG urinário e ele é 20% mais forte e ele vem 6.500 unidades por caneta. Então, se a gente usa entre 3 e 4 ampolas de Choromon por mês, eu uso 2 de Ovidrel por mês. Sai quase a mesma coisa, é muito mais elegante a aplicação e para o cara que tem um pouquinho mais de poder aquisitivo e interessado em reposição hormonal sem usar testosterona direto, cai como uma luva. Eu acho que o cara que não está preocupado com o custo, R$900 por mês, uns R$450 a caneta. Se ele está naquela fase pós-esteroide, ou se é um prolactinoma, ou se é uma síndrome metabólica muito forte, muito hipogonádico, é um tratamento super elegante. O cara vai usar 2 canetas no mês, que ele gira 3, 4 cliques e faz 2 vezes por semana. É indubitável que é muito mais fácil do que ficar diluindo o pó, tá? Se alguém quiser ir comentando no meio, não sei como é a dinâmica da apresentação, mas sei lá, nós estamos batendo papo aqui, tá? Mas o Bruno falou uma coisa interessante. Cara, você pode gastar R$900 por mês 3 meses? Você pode gastar R$900 por mês até você melhorar um pouco o hipogonadismo, perder peso, controlar o prolactinoma? Posso. Puta, é um tratamento elegantíssimo e que você está dando, na verdade, é LH, tá? Isso. Outra coisa é que só um parênteses, desculpa se eu estiver me alongando muito. Se você pedir uns exames em 45 dias, que é o meu protocolo, depois que você começa qualquer terapia para elevar a testosterona, você pode se surpreender, porque enquanto no clomifeno a gente vai ter mais ou menos 30% a mais de LH-FSH, até 50% a mais nos exames de 45 dias, junto com a elevação de testosterona, isso é o efeito esperado. No LH, quando você toma o Ovidrel e o Choromon, você vai ter a anulação do FSH-LH. Então, os níveis de LH-FSH, eles são muito semelhantes de quem está tomando testo exógeno. Então, cai na mão de um cara que é teu inimigo na cidade e ele fala, pô, não, olha só, você está infértil, pô, o FSH está zerado. Aí cai na mão do inimigo, você tem que explicar. Então, vale muito a pena explicar para o paciente, porque, cara, 45 dias depois o cara te liga e fala, meu LH está zerado, pô, tá igual a testosterona, não é? Então, licença aqui, Mário, Bruno.
Aconteceu isso hoje comigo, só para ilustrar. Pós-anabólico, LH de 0, FSH de 0, a esposa me ligou. O que é isso, Lucas? Como é que vai ter fertilidade com LH e FSH de 0? Até explicar a ela que esse efeito, essa supressão do eixo, né? Enfim, mas só para título de ilustração. Aí você tem que falar, confie que já as coisas vão estar normais. Mas o Bruno foi, animal essa lembrança. Quem está usando o LH e quem está usando o FSH, o LH sérico e o FSH sérico caem. Mas não mas você está atuando sobre a gônada. Então, você está aumentando a testosterona sérica, aumentando a testosterona intratesticular e restaurando a espermatogênese. Muito cuidado, e aí o que o Lucas lembrou, que eu já caí nessa armadilha, muito cuidado se for um cara o seguinte, esse exemplo precisa guardar. 13 de FSH, 10 de LH, testo baixa. Então, é aquele cara que tem uma certa disfunção testicular. E tem um espermograma ruim, tá? Ruim. E aí você fala... Ruim, cripto. Então, beleza. Então, eu não quero dar clomídia. Eu vou dar para ele HCG ou Ovidrel. Esse FSH que ele tem, de 13, é o que está suportando essa espermatogênese dele. Se você der HCG ou se você der Ovidrel, ele vai zerar o sêmen. Tá? Porque o FSH vai cair. O FSH é protetor da espermatogênese dele. Ele está alto para sustentar essa espermatogênese restante que ele tem. Essa frase que o FSH ele protege a espermatogênese é do Jorge Alac, que fala isso faz 20 anos. A gente vai acreditar nisso nos últimos 5 anos, eu, Conrado, mas a gente sempre ouviu isso. Agora, o que é muito importante? O que nós estamos falando aqui tem que tomar cuidado em indivíduos com infertilidade que não têm queixa de hipogonadismo. Estamos falando de outra coisa. Estamos falando de indivíduos com DAEM que a gente quer preservar a fertilidade. Por quê? Se o cara tem um espermograma normal ou subótimo e você dá um LH e ele piorar transitoriamente o espermograma, a gente não está causando os mesmos efeitos no testículo do que testo exógeno. A gente está diminuindo o FSH de maneira transitória, porque nós estamos voltados para a melhora da testo, mas nós estamos protegendo o testículo com o uso do Ovidrel ou do Choriomon anyway. Não interessa. Se você estiver dando testo exógeno achando que está protegendo o testículo, é mentira. Tem 30% dos caras que não vão voltar nunca mais. Agora, se você der o Ovidrel por um período prolongado, num cara que tem 20 e poucos anos, está saindo de uma obesidade pós-bariátrica, quer deixar o cara com uma testo de 600, 700, para facilitar o ganho de massa magra, sabendo que o espermograma pode piorar um pouquinho, não tem problema. Esse cara está com o testículo protegido. Isso é fundamental, porque está cheio de nego que não entende esse conceito básico de que se você der um substituto exógeno de LH, você está protegendo o testículo tanto quanto se você estiver mantendo o cara com clomifeno. É isso. Mas, sem me alongar muito, pode continuar. Para resumir, os LH-likes, o HCG, que é mais fácil que o Choriomon no nosso dia a dia, e se você quiser ser um pouco elegante, mais fácil para o cara, não diluir nada, é Ovidrel, 3 a 4 cliques, 2 vezes por semana, 4 a 5 cliques, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. E tanto o Choriomon quanto o Ovidrel, como o Bruno disse, pode restabelecer a espermatogênese como droga única. Então, esse paciente que o Lucas está prescrevendo HCG ou está prescrevendo Ovidrel, pós-esteroide, ele pode ser capaz de restaurar a espermatogênese como droga única, ok? Aí, a mensagem que eu deixo é a mesma que eu deixei com com clomifeno. Às vezes, doses muito baixas de clomifeno já são super eficazes. E, às vezes, doses muito baixas de HCG também. Às vezes, 1.500 por semana de HCG, 1.000 por semana, 2.000 por semana, para iniciar o tratamento, já pode ser bastante interessante para quem tem o testículo com uma sensibilidade do receptor androgênico melhor. Então, essas são 2 mensagens do clomifeno, do HCG, do Choriomon e do Ovidrel. Em frente, como o Bruno falou, e esse paciente do Lucas, né, que a esposa liga preocupada, mais de 90% das vezes você vai conseguir restaurar a espermatogênese. Alguns pacientes têm alguns efeitos colaterais. O mais comum que eu tenho é o cara reclamar que o testículo doeu, está doendo. Por causa do stretching da albuginha.
Então, ele está suprimido, testículo menor, o gordo, síndrome metabólica, a albuginha tem retração. Quando você começa a estimular a espermatogênese, estimular o testículo, você tem o stretching, e ele fala, puta, meu testículo começou a doer, incomodar. Eu gosto de falar que é que o motor está funcionando, entendeu? Então, deixa o testículo funcionar, que seu motor está funcionando, e se o testículo doer, é bom sinal, tá? Mas, eu acho, não sei se vocês têm a impressão todos, que são drogas pouco usadas por nós urologistas, no consultório do dia a dia. A gente vê muito paciente com testosterona baixa, mas a gente usa pouco Choromon e Ovidrel, então é só quem mexe mais com reprodução. Mas a gente usa pouco Choromon. E é uma baita droga para a gente utilizar no nosso dia a dia no indivíduo hipogonádico. Tá? Essa é a armadilha que eu trouxe, minha. Um paciente super hipogonádico, com 116 de testosterona, só que era hipo-hiper, tá? E quando eu comecei a HCG, ele até respondeu parcialmente, o testículo não é bom. 370 e 323 é melhor que 116, fato. Mas a queda que ele tem de LH e FSH com HCG, ele veio no retorno comigo com o sêmen zerado. Tá? Não era zerado, era tipo 3 milhões, 4 milhões. Mas a HCG como droga única no indivíduo que é hipo-hiper, é perigoso você zerar o sêmen. Tá? Aquele 22 de FSH era o que protegia o testículo dele para ele manter a espermatogênese. A hora que eu caio o LH... Oi, era um hipo-hiper aí? Era um hipo-hiper. Mas você estava fazendo estímulo hormonal ou você... Não. Por que você entrou com HCG? Era um hipo-hiper infértil e que eu testei como droga inicial HCG. Mas, perfeito. Mas aí, Lucas, a gente não está no cenário de reposição hormonal. Nós estamos no cenário de melhora de espermatogênese baseada num conceito... Não, Bru, não, Bru. 116 de testo, hipogonádico. Hipogonádico, só que infértil, sintomático. Aí, a minha primeira opção foi tratar o hipogonadismo. É isso. Ah, sim. Eu fui tratar o 116 de testo. E aí, quando eu fui tratar o 116 de testosterona, ela melhorou. O cara tinha 78 de testosterona livre, calculada. Ela melhorou, só que ele zerou o sêmen. É isso. Essa é a mensagem. Eu estou tratando hipogonadismo. Só que eu tratei o hipogonadismo com HCG. É isso. Por que eu estou mostrando essa armadilha no meio da aula? Estamos indo para o final agora. Por quê? Muitas vezes, no hipo-hiper, você vai tratar o hipogonadismo só com LH-like, você muitas vezes tem que pensar em associar FSH junto. Tá? Que se você passar especialmente 60 dias de tratamento de LH exclusivo, você pode ter prejuízo na espermatogênese. É isso. O que a gente aprendeu na prática, Lucas, é que o cara que é infértil, que precisa melhorar a testosterona, com o objetivo de melhorar a espermatogênese, a gente faz LH puro e depois faz uma ponte para o uso do FSH. Porque a gente sabe que FSH alto é importantíssimo para a espermatogênese e ponto final. É o maluco do Jorge Alac. O problema é que o cara é tão maluco que ele falava os conceitos que a gente sabe hoje, 25 anos atrás, baseado na experiência própria, e demorou 20 anos para os caras produzirem os trabalhos para provar a teoria do louco de 20 anos atrás. É isso. E a gente vê que hoje é verdade o que ele falava. É exatamente isso. Então, assim, cuidado com quando você vai tratar testo baixa. Eu vou começar a ficar mais atento com isso. Eu vou começar a tratar testo baixa. Mas eu quero eu quero tratar não só com clomídia. Eu quero tentar tratar com LH, ou urinário, ou recombinante. Cuidado para quem tem FSH já mais alto. Pode até ser, Lucas, uma armadilha. Às vezes você pega o cara pós-esteroide e não dá tempo de você ver qual que é o LH e FSH real dele. Porque ele chega com a testo baixa, ele está suprimido, aí você fala, bom, beleza, isso daqui é supressão por esteroide. Mas, às vezes, ele começou o esteroide porque ele já era hipo-hiper. Ele não sabia. Ele começou o esteroide porque ele tinha um testículo ruim e tinha testo baixa. Se você, às vezes, espera um pouquinho e o FSH dele começa a subir muito, esse cara tem disfunção testicular. Não é hipo só pelo esteroide, entendeu? Ele pode também ter evoluído com
o cara fica usando anabólico exagerado, ele evolui com falência testicular irreversível. Muito cansado de ver isso, né? Às vezes a gente apanha um pouco, porque a gente faz a gente acaba fazendo muito TPC, né? A gente faz pós-ciclo com HCG e a gente se surpreende com a não melhora testicular. Vai sempre ficar a dúvida minha e do Conrado se é um cara que não reverteu porque a gente está dando HCG em excesso ou ele não reverteu porque ele foi um cara de lesão irreversível. Eu costumo, porque esses caras são muito motivados, né? Eles não são gordos e tal, tirar o HCG e ver os baselines. Se ele tiver um baseline entre 300 e 800 de testa, mas o FSH começar a subir uma escalada, é sinal de que a lesão testicular já é irreversível. Ou que ele já tinha antes. Ou que ele já tinha antes ou que é irreversível. Mas, de qualquer maneira, o FSH que vai subindo é sinal de lesão da célula de Sertoli. E ponto final. Agora, falando em pacientes pós-esteroide, ou falando em pacientes que estão em reposição e que chegam para nós, ou falando em pacientes que tiveram contato com esteroide, seja como for, esse slide é só para ilustrar o seguinte. Se o indivíduo está recebendo testosterona, seja como for, e você quer migrar da testosterona exógena para endógena, deixe um período inicial, que é até o número 1, que você vai manter a reposição. Mas, em paralelo, você entra com estímulo endógeno. Tá? Eu não gosto muito de esquema que amarra as coisas. A mensagem é, se ele está passando creme e ele quer sair da reposição, porque ele quer voltar a ejacular, se ele vinha de uma reposição, mas ele conheceu uma segunda mulher, e agora a segunda mulher quer ter filho, então deixe ele num período onde vai ter as duas coisas, a reposição e o estímulo endógeno. Depois você vai tirando a reposição. Tá? Essa é a mensagem do slide. Se você quer combinar, aí o final da aula se ele está hipogonádico e tem interesse reprodutivo, se ele está hipogonádico e o espermograma está alterado, você está autorizado a administrar combinação de LH e FSH. Aí, talvez é a parte que demanda mais tato de casos para fazer, porque aí, cara, se a gente uro não aprende Choromon e Ovidrel, o uro, a gente aprender Menopur, Meronal, então para nós é outra galáxia, tá? Mas existe a possibilidade de quando você está administrando LH sozinho, por exemplo, ou você quer utilizar só combinação de LH com FSH, você tem disponível no mercado combinações de LH com FSH. A LH com FSH urinária é o Menopur. Geralmente a gente usa, no mínimo, 75 unidades, uma, duas vezes por semana. Aí é o que o Bruno falou. Você está só com LH sozinho, por exemplo. Mas se você quer associar FSH junto para a fertilidade, ou você já quer sair de cara combinando LH com FSH, você vai utilizar Menopur, por exemplo, que é uma combinação. Uma curiosidade muito interessante é que o Meional e o Menopur, eles são derivados de urina de mulheres em menopausa. Por isso que eles chamam Meional e Menopur, né? As mulheres em menopausa têm concentrações altíssimas de FSH e LH, porque são mulheres em falência, e o gonal em mulheres grávidas. Então, na verdade, a gente está tentando mimetizar o que Deus criou, que é um negócio incrível, né? Então, no nosso armamento, se você quiser melhorar a testosterona e também ajudar com fertilidade, Menopur e Meional são opções interessantes. Eu uso mais Meional quando eu quero subir mais a testo, porque o LH do Meional, a origem é diferente do LH do Menopur. Um é pituitário, a origem, e outro é placentário. Então, se eu tenho um indivíduo que a testo está muito baixa e o sêmen está ruim, eu tendo a usar mais Meional, que o LH é mais potente. Ok? Outras opções de combinação. Se você está com a testo boa, mas você quer estimular a espermatogênese, você corrigiu o hipogonadismo, mas você quer estimular a espermatogênese, você entra com FSH. Os FSHs recombinantes são o Gonal e o Recovelho. Na prática, como é isso? Chegou para você hipo-hipo, sêmen ruim ou zerado, você já restabeleceu a testo com o Choromon,
Então, está lá com choromon 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas não ejacula, não melhora o sêmen. Aí você está autorizado a entrar com FSH. Ficou claro? Aí tem mais umas 6 horas de aula para a gente dar, se a gente quiser virar nossa brincadeira para infertilidade. Eu estou pincelando só para que a gente, urologista, conheça tudo que existe de droga disponível que a gente pode fazer para aquele cara que tem a testo baixa e o espermograma ruim. É isso. Nós estamos entrando na fronteira do conhecimento de infertilidade e uso de medicamento hormonal para restaurar a fertilidade. Né? E se você quiser combinar LH com FSH recombinante, você também tem o Pergoveres, que oferece umas doses mais altas de LH com FSH. Então, vamos caminhar para o final, 10 e 10. Esse é aquele paper da AUA que a gente não pode hoje... A gente tem que torcer hoje para não ver mais urologista prescrevendo testosterona para melhorar a fertilidade. Ah, tua testo está baixa. Vamos fazer um pouquinho de testosterona para melhorar a fertilidade. Hoje eu acho que é mais difícil a gente encontrar isso, né? Cuidado com a relação testosterona sobre estradiol, como o Bruno bem disse. Então, aqueles gordinhos que sobe a testosterona, mas o estradiol sobe muito, quando a relação fica para baixo de 15, o Bruno foi um pouco mais intervencionista, mais conservador, só abaixo de 10, aí a gente pode associar inibidor da aromatase. Tá? Comece com dose baixa também. Se você deu clomifeno para o indivíduo, ou se você deu HCG para o indivíduo, gordinho, e a testo subiu, o estradiol também subiu junto, mas a relação entre eles é abaixo de 15, abaixo de 12, você está autorizado a entrar com doses baixas de inibidor da aromatase. Eu, às vezes, entro com 0,15, 0,2 por dia. 1 miligrama por semana de anastrozol, por exemplo. Que dá 0,15 por dia, que vai já muito bem. Tá? Não fica olhando só a testosterona. Último parênteses, rápido. Estou me estendendo aqui, eu gosto muito disso. Foi feito um trabalho que buscou avaliar qual era o efeito da testosterona e do estradiol na libido dos homens. E os malucos lá dos Estados Unidos pegaram homens jovens e saudáveis entre os 20 e 30 anos e deram Lupron para todo mundo e zeraram o eixo, tá? Lupron e zeraram o eixo de todo mundo. E eles dividiram os homens em 20 homens que foram reposto testosterona exclusivamente com testosterona. E aí, com a reposição de testosterona, eles permitiram que o estradiol voltasse aos níveis normais. E a outro grupo repôs testosterona, mas com doses altas de anastrozol, tentando manter o estrogênio super baixo. O que eles viram é que o que é determinante para o libido masculino é o estradiol, gente. E não exatamente a testosterona. É claro que a testosterona é importante, é claro que libido é uma coisa emocional associada, mas o que eles viram que é muito importante é que se você derrubar muito estradiol dos indivíduos, você pode não melhorar o libido, então tem que tomar cuidado com o uso do anastrozol. Às vezes você dá uma dose baixinha do anastrozol para potencializar a melhora do clomifeno, o cara fica péssimo. Então o estradiol é importante. Para acabar, fatores de pior prognóstico, isso é mais relacionado à fertilidade, é quem não recupera a espermatogênese em 6 meses, ou que nem eu falei naquele momento lá, desse paciente do Lucas aí, se começar a subir LH e FSH muito rápido, é sinal que o testículo do cara é ruim. Eu acho que já deu 10 e 10, tinha algumas outras coisas de mitos e verdades, mas eu acho que já deu. Acho que se eu tivesse que fazer um comentário final da aula, é que nós, urologistas, talvez temos a obrigação de olhar no nosso check-up, ou de rotina, ou de pacientes sintomáticos, a gente conhecer melhor como lida com a testo, como lida com o estradiol, como estimula a produção de testosterona, o que a gente tem além de clomifeno, quais os cuidados com a dose de clomifeno, quando você quer um efeito mais rápido do que o clomifeno. Então, acho que isso é muito urológico. Porque, porra, o cara está com libido alterado, que é urológico. Às vezes está com espermograma alterado, que é urológico. Testosterona baixa. Então, isso é muito da nossa área. A gente veio perdendo território para outras especialidades nessa área. É fato isso é fato, tá? Então, a gente dominar um pouco mais esse tema é puxar esse território para o nosso lado. Perfeito. Muito bom, pessoal. Ótimo. Vou fazer o seguinte agora. Quem desejar fazer perguntas, liga o microfone. Eu estou vendo aqui o Ricardo Oliveira está com o microfone ligado.
Ricardo, você quer fazer uma pergunta, um comentário, Ricardo? Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Excelente apresentação. Só alguns comentários aqui. Então, eu sou endócrino, então concordo aí com tudo que o Conrado falou. Primeiro, a gente não aprende na residência isso, né? Não só o urologista, o endócrino também não aprende. Eu fui aprender isso sozinho no consultório, lendo, estudando, tirando dúvida com o pessoal mais velho, e hoje as pessoas me ligam para tirar dúvida sobre o assunto. Eu tinha um monte de pergunta, mas já está tarde também. Queria só 2 pontos, né? Eu trabalhei no Emirados Árabes 2 anos e meio, e aí tenho pacientes que eu ainda acompanho lá. E recentemente o cara pediu uma avaliação do irmão dele na Tunísia. Resumindo, né? O cara tinha um Klinefelter, tinha até biópsia testicular já, e ele vinha tratando só com HCG, então o cara não tinha nada de espermatozoide, enfim. E aí eu migrei ele para Nebido. E a minha pergunta é, em paciente com hipo-hiper, vocês têm alguma experiência em fazer testosterona com HCG? Essa foi a pergunta que o cara me ligou de lá. Eu falei, não, deixa só ele com testosterona, acho que ele não pode mais ter filho mesmo, já tem uns 40 e tantos anos. Eu acho que esse caso... Onde não, assim, esse altíssimo. já fechou o ciclo. Esse caso se seu vocês já... têm experiência com 40 anos... Ah, não, eu ficaria com TRT só. Já fechou o ciclo, já tem biópsia. Tá Agora eu vou te dar um exemplo interessante, recente, Ricardo. Um menininho de 16 anos que descobriu um Klinefelter agora. 16 anos, diagnóstico tardio do Klinefelter. Puta, é duro. Eu não vou fazer uma biópsia num moleque de 16 anos, tá? E aí eu mantenho com HCG, mesmo ele sendo hipo-hiper, fica com 400 de texto, ele tinha 115 de texto. A história começou porque não tinha pelo, caractere secundário não desenvolveu até os 16, 15, mas assim, 16 anos, fazer uma biópsia e cravar que o moleque não tem chance nenhuma, até porque a gente pode fazer microtese em Klinefelter e encontrar espermatozoide mais velho. Então, esse indivíduo é hipo-hiper e eu já o sigo faz uns 2 anos com HCG. Não conheço ao vivo, só conheço por telemedicina. E eu sigo com HCG já tem 1 ano e meio, 2 anos, e ele está bem. Quando a mãe começa a levantar a questão de fertilidade, eu falo, espere, agora é manter a testo boa, não atrofiar o testículo. Mas no seu caso, eu faria o que você fez. Ricardo, só para ilustrar... Pô, bacana. O Morgenthaler publicou no Journal of Urology, 2013, eu acho, que o principal efeito que incomoda os pacientes de longo prazo que não têm desejo reprodutivo na TRT é a atrofia testicular. E a proposta inicial, o trabalho que o Conrado mostrou, na verdade, é a evolução de um trabalho inicial que objetivou evitar a atrofia testicular nos indivíduos de longo prazo de TRT. Então, esse esquema do Conrado de dar 500 unidades de HCG 1 ou 2 vezes por semana para os pacientes em TRT, o objetivo inicial e a principal objetivo do primeiro trabalho do Morgenthaler foi evitar a atrofia testicular, tá? Então, na verdade, o trabalho que o Conrado mostrou é a evolução da tentativa de evitar a atrofia testicular desses indivíduos. Então, eu daria o HCG para esse cara 1 vez por semana se ele desejasse não ter atrofia testicular, tá bom? Ele ainda tinha uma esperança ali de ter filho. Eu já cortei logo, tinha até biópsia testicular. Falei, cara com 40 anos. Não, com biópsia não tem sentido. Não tem sentido. Exato. Agora, eu queria só compartilhar com vocês a gente apresentou eu apresentei um caso aqui no Rio de Janeiro, um menino atleta de natação do Flamengo, e a sessão clínica nossa era testosterona baixa nos excessos. Aí um colega meu falava de obesidade e eu falei de excesso de exercício. E era um moleque super saradão, 20 anos de idade, até acadêmico de medicina agora, e ele veio com uma testo livre de 5 e pouco e uma testo total caindo e muito sintoma. Aquela história, não se preocupava com sexo, com mulher, com masturbação. Falei, cara, tá esquisito. E o percentual de gordura dele de 5%. Moleque todo seco, nunca tomou bomba, era mais daquele natureba mesmo. E aí eu fiz o Clomid para ele assim, mas respondeu, embora ele tivesse o estradiol baixo,
e fosse um cara bem seco, bem Respondeu bem. sarado, respondeu assim, de teste de 200 e pouco para 900. Então é a experiência que eu tive recente. E o que eu queria de vocês, no futuro, a gente, endocrinologista, a maioria não tem essa formação. Eu tenho certeza que outros colegas meus iriam aprender muito com vocês aqui. E a gente pega muito homem com estrogênio alto. Eu, particularmente, doso muito pouco estrogênio em homem, tá? A não ser que tenha um hipogonadismo, alguma coisa. Mas volta e meia vem lá do nutrólogo, sei lá de quem, do médico do esporte, aí vem lá um estradiol. E acho que essa abordagem é esquisita, porque a gente vê muita gente dando inibidor de aromatase, e vocês acabaram de dizer, muitas vezes piora, porque o estradiol é fundamental para a libido masculina. Então, acho que a gente discutir sobre isso, né? Abordagem ao paciente com hiperestrogenismo em homem, vou cobrar aí do Henrique para vocês falarem um pouquinho para a gente no futuro. Tá aí o pedido, Henrique. Acho que é isso. É um tema muito vasto. Então, a ideia da aula foi só pincelar que existem muitas opções para tratar o hipogonadismo com um cara não infértil, que tem desejo reprodutivo, que não tem. É muito mais do que a gente falar só de nebido e clomifeno, que é o que o uro usa no dia a dia. É um campo super vasto. É isso. É muito legal essa experiência desse atleta super magro que é hipogonádico. Quando eu estava em contato mais próximo com o Jorge lá na residência, ele falava muito que a testosterona ele é um derivado do triglicérides, um derivado das gorduras e ácidos graxos. E o cara que é muito magro, ele é hipogonádico por falta de substrato. É muito legal essa história. Você conseguir reverter o hipogonadismo de um cara muito magro é ciência pura isso aí. Posso fazer uma pergunta? pergunta? Eu ia fazer uma pergunta depois. A gente cada vez mais, a gente pega no consultório pacientes com Kalman que não foram diagnosticados, né, que ficaram usando bastante tempo de testosterona, e aí vem procurar a gente para tentar recuperar a fertilidade. Eu queria saber, e assim, são situações meio complicadas, porque esses pacientes às vezes demoram 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, até com estímulo de gonadotrofina. Eu queria saber, na experiência de vocês, se vocês tentam fazer o meridional, aquele paciente que não teve estímulo de puberdade, ele teve a puberdade com testosterona, tá? O Kalman, e vocês tentam o meridional ou vocês já vão direto para o Choromon com o gonal? Como é que é a experiência de vocês isso aí? Vale a pena tentar. Rapidamente, só pegando esse gancho aí, mesmo esse hipo de causa central, o Kalman, você utiliza o clomifeno para ele? Não. Responde. O Kalman eu vou direto no testículo, geralmente são hipogonádicos graves, eu vou direto com LH-like, seja urinário ou seja recombinante. Não responde, então. Eu dou um prazo e também sinto o casal e o paciente, mas geralmente depois de 6 meses eu já entro com FSH junto com LH. Kalman não é tão fácil de diagnosticar, para começar. Kalman não é uma síndrome do liga-desliga. O Gustavo está comentando de um caso que precisou induzir a puberdade com testosterona. Esse é um Kalman grave, que tem distúrbio olfatório associado, a genesia do bulbo olfatório. Esse paciente ele já é submetido a uma esquema de testosterona, Gustavo, de longo prazo. Sim. São sempre 6 meses de HCG. Se não responde, a gente vai para o meridional. Mas a chance desse cara voltar a ejacular é baixa. O Lucas está falando de uma situação diferente, que é um Kalman que é um hipogonádico de 200, 230, com LH-FSH muito baixo. E esse cara, se der o clomifeno, vai fazer lufas, porque o problema é central. Então, o paciente modelo para você melhorar a espermatogênese dele com um HCG é o Kalman. E o meridional vai tão bem quanto o gonal, ou o gonal é melhor que o meridional? O gonal é o mais potente, porque o FSH recombinante é muito potente. O único problema do gonal é um só. Custa 6 pau. Se fosse barato, a gente não pensava em usar meridional. O gonal é perfeito. Ele é puro. Então, vocês geralmente tentam o meridional um tempo, não deu certo, vai para o gonal. O gonal e o Pergoveres, eles são caríssimos. É por isso que a gente não tenta. Sim. Cara. E o gonal é só o FSH, não é? É só FSH. É só FSH. Meridional, associação, né? A gente usa urinário, menopur e meridional, vai bem. Gonal é muito caro e é recombinante. Pergoveres é caro e é recombinante. Mas se
se a gente ganhar traquejo para manejar clomide, HCG e menopur ou merional, cara, você já pode fazer muita coisa para não só para hipogonadismo quanto para fertilidade. É isso. Queria fazer uma pergunta para vocês que fica na minha cabeça e eu sei que eu li, gravei, mas eu não sei se isso é correto. Para você ter espermatozoide, você precisa ter muita testosterona intratesticular. E esse número é correto? Tem que ter 500 vezes mais testosterona intratesticular do que no soro? Isso é verdadeiro? Na verdade, Francisco, desculpa, testículo é uma glândula apócrina, por natureza. Os trabalhos de biópsia testicular que estimaram a quantidade de testosterona intratesticular falam nessa era. Mas o mais importante é que a gente não consegue medir a testosterona intratesticular de rotina. A gente estima isso baseado na faixa de testosterona ideal para o homem, que é, eu jogo entre 500 e 800, Conrado também gosta de pensar assim. A gente não fica medindo, mas que a testosterona intratesticular é milhões de vezes maior, com certeza é. É porque existe interação da célula de Sertoli com a célula de Leydig sem passar pela corrente sanguínea. Né? Eu achei extraordinário isso. Eu falei, quando eu li, falei, será que isso é verdade? Quer dizer, o negócio é um mundo intratesticular que nós realmente desconhecemos. Que é muito louco isso. Tem andrologista que foi aprender andrologia fazendo biópsia em indivíduo fértil para estudar. O próprio Peter Schlegel, que é um cara que ele é o fudido. O que ele fazia? Ele pegava os vasectomizados, em vez de ele fazer só pés, ele fazia a mese e tirava um pedacinho de testículo para biópsia. Ele não fazia nada com essa biópsia, ele estudava para entender o que estava acontecendo. Foi nesses estudos que ele conseguiu autorização para pegar pedaço de biópsia testicular de tecido de cara fértil, é que ele aprendeu esses conceitos que são bem estabelecidos hoje, que é glândula epócrina, qual que é a qualidade da biópsia testicular normal, o que esse cara tem que ter de testosterona intratesticular, qual que é a ação do LH e da FSH na célula de Sertoli de Leydig. Quer dizer, o cara que é à frente do tempo, 1992 nós estamos falando. O Conrado, vocês usam, e o Bruno, vocês usam a 17-hidroxiprogesterona como marcador importante, testosterona intratesticular? É um marcador interessante, mas acho que na prática eu tento fazer como espelho só a testostérica. É só a testostérica. Lucas, eu vou te fazer a resposta dessa pergunta é o seguinte: a testosterona sérica ela está diretamente proporcional a 17-hidroxiprogesterona sérica. Então a gente não tem disparidade grande. A gente aprende disparidade grande e distúrbio de diferenciação sexual. O Ricardo sabe bastante disso. Perfeito. Eu estou só aprendendo aqui com vocês hoje, pessoal. Estou só aprendendo. Agora aqui, uma última mensagem, senão minha mulher vai trocar a fechadura de casa, é que assim, se você vai começar reposição com creme, com gel, sempre pense, se for um cara mais jovem, em associar o creme a um pouquinho de clomifeno. Esses pacientes vão muito bem, porque senão você vai passar a fase ordinária do creme, que a testo sobe no começo e depois ela cai, ou você vai ter que aumentar a concentração do creme, e a combinação de creme com terapia endógena vai muito bem, vai muito bem. Então, nunca esqueça da possibilidade de terapia endógena, ainda mais para cara jovem. Se você está discutindo TRT num cara já com prole constituída, mais velho, vai ficar só com nebido, só com cipionato, só seja o que for, ok. Mas se for o cara com síndrome metabólica mais jovem e você quer repor inicialmente com creme, não esqueça da terapia endógena junto. Uma pergunta rapidinho. Fala aí, Público. Seguinte, nos pacientes com hiper, que estão buscando fertilidade, que a gente começa às vezes com HCG e a gente espera que haja uma supressão do nível de FSH. Tem gente que advoga que essa supressão pode melhorar a questão dos receptores. Vocês começam com FSH de cara ou vocês esperam se abaixar e começam a repor a partir de determinado ponto? A etapa, Bernardo, essa discussão só etapa, bicho. Se você pegar os palmeirenses e corintianos da reprodução assistida, tem gente que zera os receptores próprios de FSH, achando que o FSH produzido na hipófise não é de boa qualidade. Eu já vi muita receita de Lupron, espera zerar tudo, depois você dá Gonal na busca de um FSH de melhor qualidade. Tem gente que acha que isso é um absurdo, que você gasta de dinheiro.
essa resposta não está no livro, cara. Eu não consigo Não. responder isso para você. E na experiência de vocês, vocês costumam fazer isso? Não. Os casos mais difíceis. Os casos mais difíceis que eu tenho é hipo-hiper infértil, que não quer ir para FIV. Hipo-hiper infértil, ou é a armadilha que eu caí, que eu dou só HCG, e aí o FSH cai e piora o sêmen, ou você tem que dar FSH junto. E precedendo microtese, vocês costumam fazer isso de rotina ou não? Precedendo microtese de rotina, tem que tratar o hipogonadismo. Tem que tratar hipogonadismo. Não dá para ir para microtese com cara hipogonádico. Aí eu uso Menopur, uso Melional, aí Code Shiraishi, Craig, Peter Schlegel. Mas assim, vai tratar hipogonadismo em quem tem disfunção testicular, FSH alto e LH alto, cuidado, porque você pode ferrar a fertilidade do cara. O FSH alto para esse cara está protegendo a espermatogênese dele. É isso. Isso aí é a casca da maçã do conhecimento da infertilidade. Se senta no congresso da SRM, o Paul Turek, que é da Costa Leste, com o Peter Schlegel, é briga de foice, meu. É difícil. Isso aí não tem resposta nem receita de bolo. Mas você falar que isso é diretriz, não é diretriz, Bernardo. É isso. Obrigado. Mas daria para a gente ficar aqui até 2 horas da manhã, meu. O tema é muito vasto o tema, entendeu? Parabéns aí, pessoal. Legal. Fala, Ricardo. Não, parabéns aí. Excelente apresentação. Muito bom. Abraço para todos. Muito obrigado. Bom descanso. Parabéns, Tchau, gente. Helena. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Foi uma aula maravilhosa, inesquecível. Vai ficar gravada no YouTube e amanhã vai estar disponível para todo mundo e para fazer divulgação, espalhar para os seus alunos, seus colegas. Foi um prazer enorme o Conrado, o Bruno. Foi um espetáculo, foi das melhores que nós já tivemos. Vocês estão de parabéns e em breve nós vamos convocar vocês para fazer outras apresentações, que tem muito assunto aí bom para falar. E vocês são excelentes nisso. Um abraço a todos, gente. Obrigado, amigos. Ótima Tchau, noite. gente. Obrigado pela presença de todos. Boa noite.